Juízes capítulo 17. E deixa aberto aí que a gente vai trabalhar em Juízes hoje. Irmãos, olha, eu confesso para vocês que quando eu estava preparando essa palavra, eu tinha uma palavra no meu coração desde quarta-feira para ministrar, né? E ontem, quando eu comecei a fazer o esboço, o Senhor me deu uma direção completamente diferente. Eu ia falar uma outra coisa, um outro tema, mas à medida que eu comecei ia falar um tema sobre juízes, mas à medida que eu comecei a ler esse livro, o Senhor me deu uma direção completamente diferente. Eu deixei o Espírito falar e eu falei, amém, Senhor, se é isso que o Senhor quer falar, é isso que nós vamos falar no domingo. Então, eu queria que você prestasse muita atenção, que eu tenho certeza que é uma palavra que vai edificar o teu coração, porque à medida que eu preparava esse esboço, o Senhor falava muito ao meu coração também. Então, a princípio, deixa aberto aí, nós vamos ler bastante aqui em Juízes, mas a princípio nós vamos ler Juízes 17, versículo 6, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos. Repetindo, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia melhor aos seus próprios olhos. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que eu diminua e que tu cresças. Pai, que eu seja a sua boca nessa manhã. E que tu fales, ó Pai, que a tua palavra penetre como um punhal. Assim como tu falastes comigo ontem pela manhã, de maneira sobrenatural, com esses textos. Fala com a tua igreja agora nessa manhã. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, olha que coisa interessante. Esse período, o período dos juízes, durou aproximadamente 410 anos. E foi um período que não havia mais profetas, o Senhor não falava mais por intermédio de profetas. E o que ocorria aqui é que não havia mais reis, e o Senhor levanta aqui homens, juízes, para direcionar o povo, para falar, para dar uma direção ao povo. E por quê? Porque durante o tempo em que Josué foi líder daquele povo, do povo hebreu, durante o tempo em que Josué liderou aquele povo, foi o tempo em que eles mais experimentaram a prosperidade, foi o tempo em que eles mais conquistaram. Mas o que acontece é o seguinte, irmãos, a partir da morte de Josué, houve uma crise de liderança, houve uma crise de representação de homens ou mulheres fortes que pudessem liderar o povo. Porque veja bem, irmãos, se nós analisarmos o período de Moisés e o período de Josué, no período de Moisés, não houve tantas conquistas territoriais. O povo não conquistou tantas terras, eles não venceram tantas batalhas. Entretanto, Moisés pensou no sucessor. Moisés pensou, um dia eu irei partir, um dia eu não estarei mais aqui. Entretanto, eu preciso preparar alguém para me substituir. Ao contrário de Josué, que foi aquele homem que conquistou, fez muito no seu tempo, fez muito na sua geração, mas não se preocupou em levantar, em preparar o seu sucessor. E o que ocorre aqui, irmãos? O que ocorre aqui é que, a partir da morte de Josué, o povo começa a se perder. E olha que coisa interessante, esse versículo aqui, ele é emblemático, ele diz o seguinte: naqueles dias não havia rei, ou seja, naqueles dias não havia um líder, naqueles dias não havia quem liderasse, naqueles dias não havia quem assumisse a responsabilidade, e cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos. Então vocês imaginem a bagunça, porque entenda, irmãos, toda casa, toda família, toda empresa, toda instituição, toda nação que não tem um líder, ela está fadada ao fracasso. E eu quero falar hoje sobre isso, assumirmos as nossas posições. Você imaginou uma casa em que cada um faz o que bem entende aos seus olhos? Você já pensou uma empresa que cada um faz o que quer?
Você já pensou um país que cada um faz o que quer, uma instituição, uma casa, uma família? Ia ser uma bagunça. E aqui os dias em que o povo de Israel estava vivendo, os dias em que o povo hebreu estava vivendo, era exatamente assim. Eles não tinham uma liderança e cada um fazia o que bem entendia. Sabe, irmãos, a gente tem vivido dias, e principalmente no meio evangélico, nós temos vivido dias de crise de liderança. Crise de lideranças. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus, não somos melhor do que ninguém, mas eu louvo a Deus pelo pastor que nós temos, o pastor Carlos Alberto, que fundou essa igreja, que é pastor há 52 anos. Porque, misericórdia, irmãos, o que a gente tem visto por aí, o que a gente tem visto na internet, o que a gente tem visto na televisão, misericórdia, que o Senhor nos livre do que tem acontecido dentro da igreja evangélica no Brasil, e não só no Brasil, mundo afora. Então, eu quero fazer mais um alerta aqui para todos nós: cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que você vê na televisão, aquilo não é evangelho. Eu já falei, pastor, eu gosto, trabalho no escritório, eu tenho muito tempo disponível para poder ouvir, para poder assistir. O que eu assisto? Eu já te falei, se você me pedir aqui, eu te faço uma seleção de homens e mulheres de Deus que você pode ouvir, que você até deve ouvir e assistir. Agora, irmãos, tem uma porcariada aí, às vezes vocês mandam para mim, achando que estão me abençoando. Textinhos aí. Tem pastores por aí, irmãos, que eles pregam trechinhos de Bíblia que você não sabe se... Porque é um negócio tão genérico, é um negócio tão universal que o espírita manda, o católico manda, o macumbeiro manda, serve para tudo. Porque são só palavras de afirmação, são só palavras de você é isso, você é aquilo outro. Então cuidado, irmãos, cuidado com esses figurões que tem por aí. E sabe por que isso? Crise de liderança. Crise de liderança. Existem muitas crises. Sabe, irmãos, eu tenho percebido, eu já falei isso aqui há algum tempo atrás, os nossos pais foram mais crentes do que nós. Os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. E provavelmente, falo isso com tristeza, que o Senhor mude essa história, provavelmente nós seremos mais crentes do que os nossos filhos. Porque a igreja evangélica e o mundo tem caminhado para um caminho perigoso. O problema não é essa geração. O problema não são os dias que nós vivemos hoje. O problema é a próxima geração, os nossos filhos, os nossos netos, para onde isso vai caminhar. E o que estava acontecendo aqui era exatamente isso. Eles estavam vivendo uma crise de liderança, não tinham líderes, não existiam líderes fortes. E cada um fazia o que lhe parecia melhor aos olhos. Ou seja, estava uma bagunça. Era uma bagunça. Uma crise moral, uma crise ética, uma crise de comportamental, uma crise de compromisso, ou seja, tudo aquilo que Josué e Moisés haviam ensinado, havia se perdido. A geração seguinte se perdeu, porque não houve homens e mulheres fortes, firmes, decididos, para conduzir aquele povo. E a geração seguinte acabou se perdendo. Nós temos e a pandemia mostrou isso, irmãos. Nós temos vivendo dias de líderes fracos, líderes indecisos. Essa semana, quantos viram aí? O Boris Johnson lá, o primeiro-ministro da Inglaterra, caiu. Líder fraco, um cara fraco. Um cara que trancava, no tempo da pandemia, trancou todo mundo na Grã-Bretanha, fez lockdown, pediu para que ninguém saísse, e ao mesmo tempo, o endereço dele foi o endereço mais multado da Inglaterra. O cara pedia algo para o povo, determinava algo para o povo, e pelas costas fazia algo completamente diferente, promovendo festas e festas, e caindo uma mentira atrás da outra. O segundo homem mais forte do mundo, depois do presidente dos Estados Unidos, teve que entregar o cargo essa semana, depois de uma pressão, teve que entregar o cargo. Uma liderança fraca, por quê? Prega uma coisa e vive outra.
prega uma coisa e vive outra. Tem aquela imagem emblemática, né, que no dia que ele estava fazendo uma festa para mais de 100 pessoas na casa dele, na época da pandemia lá, todo mundo em casa, irmãos, na época que a pandemia estava no topo. Ele fazendo uma festa de mais de 100 pessoas na mansão dele, e a rainha sozinha, isolada, né? Aí tem as duas fotos comparativas. Então, isso mostra uma fraqueza de caráter, uma fraqueza de compromisso. O sujeito prega uma coisa e vive outra. Isso são crises de liderança, crises de liderança. Tem um deputado aí que, há pouco tempo atrás, foi cassado, né, o Arthur, mamãe falei, que o cara pregava, pegava no pé de todo mundo, acusava todo mundo e perdeu o mandato agora, aqueles áudios dele, disse que estava indo para a Ucrânia para ajudar, e vocês viram, preciso repetir aqui os áudios dele, né, falando a respeito das mulheres ucranianas. Fala uma coisa, prega uma coisa e vive outra. Crise de liderança, um sujeito que influenciava em milhões de jovens, né? O canal dele tinha milhões e milhões de pessoas, tem ainda, né? Então, o que nós precisamos, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina, irmãos, que nós precisamos nos posicionar, sermos firmes com aquilo que nós acreditamos, sermos firmes com aquilo que aprendemos através da palavra. Através da palavra. Porque olha o que acontece aqui. E eu vou falar aqui a respeito de princípios. Volte lá algumas páginas e vá lá para o capítulo 2. Volte algumas páginas aí e vá lá para o capítulo 2, por favor. Juízes 2, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Olha o que acontece. Olha o que acontece. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongavam os seus dias, depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual fizera Israel. Ou seja, enquanto tinha um líder forte, enquanto tinha um homem de Deus liderando, mostrando o caminho, eles seguiam a Deus, eles faziam as coisas certas. Então aqui diz o texto que, durante todo o tempo em que viveu Josué e os anciãos, os homens mais velhos, mais experientes, aquele povo seguiu os princípios de Deus. Aí agora o versículo 8, faleceu porém Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela congregação a seus pais. E outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera Israel. Você prestou atenção no que quer dizer aqui, irmãos? Josué morreu. A grande liderança do povo hebreu morreu. E está dizendo aqui no versículo 10, que se levantou uma outra geração que não conhecia a Deus, e nem tampouco as obras que os seus pais haviam feito. Ou seja, essa nova geração que veio depois de Josué, não estava nem aí para a libertação do Egito, não estava nem aí para os 10 mandamentos, não estava nem aí porque um dia o Senhor havia aberto o Mar Vermelho, eles não estavam nem aí para estas coisas, eles não conheciam. Por quê? Porque morreu Josué e a geração seguinte passou a seguir, fazer aliança com outros deuses. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, vocês que são pais, vocês que são homens, você é o sacerdote da sua casa, você é o profeta da sua casa, você é o rei da sua casa. E deixa eu falar um negócio para você, liderança não tem vácuo. Deixa eu falar um negócio aqui, homens, liderança não tem vácuo. Mulheres, mães, liderança não tem vácuo. Se você não assumir, outro assume. Se você não assumir, outra assume.
E o que tem acontecido nos dias de hoje é exatamente isso. Pais omissos, filhos se perdendo. Pais omissos, filhos se perdendo por aí. E o que aconteceu aqui? Que a próxima geração, após deles, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizeram em Israel. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Atitudes falam muito mais do que palavras. Atitudes falam muito mais do que palavras. Nós educamos, nós pregamos com as nossas atitudes. A palavra é um complemento e as palavras são usadas se necessárias. Se necessárias. A nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Essa é a nossa palavra. E não arredar. Você falou não, é não. Você falou sim, cumpra o que você prometeu. Cumpra o que você prometeu. Nosso grande problema nos dias de hoje, irmãos, grande problema, os grandes conflitos nos dias de hoje, dentro das igrejas, é exatamente isso. A falta de posicionamento. Falta de posicionamento. Por isso que às vezes eu fico angustiado, e eu pego, às vezes sou chato. Eu sou chato. Quando eu não vejo alguns de vocês aqui na igreja com filho adolescente, com filho pré-adolescente. Fala, olha a fase que o seu... Pastor, eu estou mal, eu estou desanimado. Olha a fase que o seu filho está vivendo. Fase mais importante. Você precisa gerar nele o compromisso. Domingo é o dia do Senhor. Você some, desaparece. Aí quando seu filho faz 12, 13 anos, está com 1,80 m de altura, aí não adianta você pegar o cabo de vassoura e falar, você vai na igreja, senão eu vou dar umas vassouradas na sua cara, nas suas costas. Não adianta. Vai virar um inferno dentro de casa. Aí nós voltamos para o capítulo 17. E cada um fazia o que lhe parecia melhor. Quantas e quantas famílias, amigos eu tenho nessa condição? Deu um vácuo, o filho esfriou e agora o filho não quer vir. Só que tem uma diferença. Agora o filho tem 1,80 m, tem 2 metros de altura. Hã? É. Quando é uma criança, você pega pelo braço e arrasta. Mas e agora? Que isso nos desperte, irmãos. Que isso nos desperte. E aquela geração de seus pais, e outra geração após aquele se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizeram em Israel. Eles não conheciam a Deus. E muito menos as obras que Deus havia feito na vida dos seus pais e dos seus avós. Por quê? Porque os pais eram fracos. Faltou liderança. Faltou liderança. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui. Repita comigo assim, eu não posso reclamar daquilo que eu permito. Não reclame daquilo que você permite. Pastor, meu filho é um preguiçoso. Não faz nada em casa, não arruma a cama, não lava a louça. Só come, bebe, dorme, pastor. Não sei mais o que eu faço. Repita comigo, não reclame daquilo que você permite. Nós não podemos reclamar daquilo que permitimos. O grande problema é esse. Permite. E depois não tem o que fazer. Fazia tudo para o filho. Onde já se viu dormir numa cama, acordar e não arrumar a cama? Isso é algo... Eu não consigo compreender, irmãos. Me perdoe, se tiver alguém aqui que levanta e não arruma a cama, isso, eu entro num quarto, a cama está desarrumada, aquilo, eu já sou meio... Eu tenho toque de bagunça, né? Uma cama desarrumada, misericórdia. Criança com 4, 5 anos tem que acordar e arrumar a cama. Ainda que seja do jeitinho dela, lá tudo bagunçado. Dobra o lençol, estica o lençol todo torto, dobra o cobertor. Mas você tem que ensinar. Você tem que ensinar. Porque isso lá na frente vai gerar problema. Lá na frente, quando casar, vai gerar problema. Moças com 20 e poucos anos, 18, que não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um arroz. Aí vai casar, vai viver de iFood a vida inteira, vai ter problema no casamento. Homens que nunca lavaram um prato, nunca lavaram uma louça, vai ter problema. Nós precisamos, irmãos, preparar os nossos filhos. Preparar os nossos filhos.
Precisamos preparar os nossos filhos. Hoje a gente vive numa geração, num tempo que tudo é mais fácil. Mas algumas coisas básicas nós precisamos fazer, ensinar os nossos filhos. Precisamos. Eu não posso reclamar daquilo que eu permito. Por quê? Pais omissos, pais volúveis, pais que não são firmes. E aí o que acontece? Os papéis se invertem. Quando o seu filho percebe que você é inconstante, que você não é firme, que você não se posiciona, você perdeu. Aí ele faz o que bem entender. Eu me lembro uma vez, já contei isso aqui há muito tempo atrás, irmãos, eu me lembro, olha que coisa interessante. É um exemplo muito simples, porém é algo emblemático. Eu me lembro uma vez, lá em São Mateus, eu estava em São Mateus e eu vinha chegando, lá tinha um estacionamento grande, no outro prédio que nós tínhamos lá, e eu cheguei para o culto era à noite ainda, eu cheguei para o culto, estava de dia ainda, claro, né? Aí eu cheguei, assim que eu estacionei meu carro, veio um irmão, a família lá, né? Veio um irmão e ele veio mostrar o carro novo, ele tinha comprado um carro zero na época. Ele falou, pastor, vem cá ver, acabei de comprar e tal, e eu feliz da vida com o irmão. Mas o carro era vermelho, irmãos. E assim, tem alguns carros que não fica legal vermelho. Tem alguns carros que ficam bonito vermelho, agora tem outros que não. E aquele carro que ele tinha comprado, a maioria dos carros estava começando a moda do carro branco, né? A maioria era branco, prata ou preto. E ele comprou um vermelho, mas primeiro que eu tinha visto na vida, aquele carro vermelho. Eu achei meio esquisitinho assim, mas amém, fui me alegrar com o irmão, né? Aí ele chegou para mim e eu falei, nossa, que bonito, que bom, graças a Deus, que bom, cara, tal, Deus é bom mesmo, não sei o quê. Aí eu peguei, ele falou assim, aí eu não perguntei nada, ele falou assim para mim, pastor, eu queria pegar branco, né? E aí eu não lembro o nome da esposa dele agora, e ela queria preto. Eu falei, uai, mas por que você pegou vermelho? Ela chorou porque queria vermelho. Sabe quem era ela, irmãos? Uma menininha de 3 anos de idade. O cara comprou um carro zero, carro que hoje custaria mais de 100 mil reais, e ele escolheu vermelho, Anderson, porque a menininha de 3 anos exigiu que fosse vermelho. Aquilo, eu falei, isso dá um sermão. Eu engoli seco assim, aí eu falei assim, ele era meio devagar mesmo, meio fraco. Aí eu falei assim, irmão, mas ela escolheu a cor do carro? Pastor, você sabe, né, não sei o quê. Eu falei, misericórdia. Só que é um exemplo simples, mas emblemático, irmão. Sabe por quê? Existem casas que é o adolescente que manda. É ele que escolhe o que vai comer. É ele que escolhe para onde vai passear no final de semana. É ele que escolhe o carro que vai comprar. É ele que escolhe o que vai assistir na televisão. As coisas estão invertidas. Esse é o grande problema. A inversão de valores, a inversão de liderança. E, infelizmente, muitas casas estão sendo administradas pelos filhos. E aí, quando vira uma bagunça, quando cada um faz aquilo que é melhor aos seus olhos, vira uma bagunça generalizada. Generalizada. Isso vem aqui, ó. Isso vem aqui. E foi também congregada, toda a congregação, e aquela congregação de seus pais, e outra geração após se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem os seus feitos em Israel. Por quê? Pais fracos, líderes fracos. Líderes fracos. Então, isso mostra para mim e para você, meu irmão, e minha irmã, isso mostra para mim e para você que não há vácuo em liderança. Eu preciso assumir o meu papel. Eu preciso assumir o meu papel na empresa onde eu trabalho, na minha casa, no meu casamento, na igreja, no ministério que foi colocado diante de mim. Precisamos ser decididos. Volte lá para o capítulo 2, deixa aí no capítulo 2, agora a gente vai ler o capítulo quase todo aqui. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 17. Olha o que diz aí. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciãos se prolongaram, e os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e o sepultaram no termo da sua herdade, em Tenate-Heres, no monte Efraim,
para o norte do Monte Gaás. E foi também congregada toda aquela congregação de seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Se eu não mostro para o meu filho, se eu não mostro para aqueles que eu lidero, quem nós devemos adorar, quem é o nosso Deus, quais são os meus princípios, olha o que acontece aqui, eles vão buscar outros líderes, eles vão adorar outros deuses, e começaram a adorar e a servir a Balaíns. Versículo 2, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre outros deuses, das gentes que havia ao redor deles, e encurvavam-se a eles, e provocaram a ira do Senhor. Eu falei aqui a semana passada, irmãos, que só é influenciável aquele que é indeciso, aquele que é decidido, aquele que é determinado, aquele que sabe aonde quer chegar e de onde foi tirado. Esse não é influenciável. Agora o que está acontecendo aqui é o oposto. Esse povo que conhecia Deus, esse povo que tinha herança, que era da herança de Deus, esse povo que tinha a descendência do Senhor. O que acontece aqui? Eles começam a adorar outros deuses, eles se desviam, e pior, começam a adorar e a servir outros deuses. Olha que coisa louca, que coisa doida. Versículo 13, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Asterote. Já pensou nisso, irmãos? Eles não só se desviaram, mas além de se desviarem, começaram a adorar deuses pagãos. Por quê? Porque os seus pais foram fracos, porque os seus líderes foram fracos. Versículo 14, porque a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito. E como o Senhor lhe tinha jurado, estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que o livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tão pouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles depressa e se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Olha que coisa, irmãos, que coisa terrível, que coisa terrível. Onde não há visão, há divisão. Sabe o que quer dizer divisão, irmãos? É visão com visão. O Rodrigo acha que tem que ir para um caminho, o Roberto acha que tem que ir para o outro, a Adriana acha que tem que ir para outro. Então vira uma divisão, não há liderança. Então, visão com visão vira divisão. Ou seja, uma casa dividida, uma empresa dividida, um ministério dividido, há confusão. Cada um quer fazer o que vier aos seus olhos. Sabe, irmãos, Josué, para os teólogos, para os historiadores, é considerado o livro da vitória. O livro da vitória. É o período que eles mais conquistam, é o período que eles mais avançam, que eles vencem todas as batalhas, nunca perderam uma batalha sequer. Eles perderam aquela batalha, mas porque o povo havia saqueado aquilo que Deus havia mandado jogar, mas logo depois Deus dá a visão, mostra para Josué quem é, aquela família toda é consumida, é tragada pela terra e tal, mas eles nunca perderam uma batalha. Porque o Senhor era com eles. Então o livro de Josué é considerado o livro da vitória. Entretanto, o livro de Juízes é considerado o livro da derrota. Por quê? Porque eles perderam a liderança, perderam a visão de Deus e perderam o caminho. Perderam o caminho, começaram a se desviar. Por quê? Porque depois da morte de Josué, depois da perda da liderança, eles começam a se aliançar com povos idólatras,
com povos que desprezavam o Deus de Israel. E aí, irmãos, é uma derrota atrás da outra. Porque além de andar distante de Deus, eles começam a servir outros deuses. E começam a andar com pessoas que desprezavam o Deus de Israel. Então deixa eu falar um negócio para você. Você não deve andar e nem ter comunhão com quem despreza o seu Deus. Sabia disso? Sabia disso? Você não deve ter comunhão com quem despreza o seu Deus. Você não deve ter comunhão. Eu não consigo, irmãos, eu não consigo me relacionar. Quando eu falo me relacionar, é claro que com todo mundo a gente tem que ter uma relação de respeito, de cordialidade. Agora, se relacionar, ter comunhão com quem não ama Deus, eu não consigo, irmãos. Eu não consigo. A pessoa fala para mim, eu sou ateu, eu sou agnóstico, para mim já cria uma barreira ali. Fala, com essa pessoa eu não desejo ter uma intimidade. Eu não consigo. Porque pode me fazer mal. Eu tento evangelizar, tento falar do amor. Não, eu não quero, não quero saber. Então, comunhão comigo não vai ter. Posso ter uma relação comercial, posso ter uma relação de vizinho, bom dia, boa tarde, boa noite, está precisando de alguma coisa, posso te ajudar, só. Agora, intimidade, comunhão, não dá. Então, fica mais uma vez a pergunta para nós aqui, com quem você tem se relacionado? Com quem os seus filhos têm se relacionado? Porque está uma onda aí na internet, que a gente precisa receber todo mundo. Deus quer todo mundo. Ele quer todo mundo sim, que deseja ser transformado. A igreja é portas abertas e escancaradas para qualquer um. Nós temos aqui entre nós, ex-presidiário, nós temos aqui entre nós ex-drogado, nós temos aqui de tudo aqui, irmãos. Pessoas que já foram envolvidas com prostituição. Temos aqui de tudo aqui no nosso meio. Mas pessoas que um dia decidiram mudar de vida. Agora, vem e continua do jeito que você está. Isso não tem fundamentação bíblica. Isso não existe. Isso é mentira. Isso é mentira. E aqueles que propagam essa mentira vão prestar contas. Vão prestar conta no dia do juízo final. Quando estiverem perante ao Senhor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com quem nós andamos, com quem nos aliançamos, com quem mantemos compromissos. Precisamos tomar muito cuidado. Então, onde não há visão, há divisão. Eu preciso, como líder da minha casa, eu preciso mostrar o caminho. Eu, como pai, eu preciso mostrar o caminho. Eu, como líder, lá onde Deus me inseriu na minha empresa, no meu trabalho, eu preciso mostrar a direção. Se eu não sou o líder, eu preciso andar na direção do líder que Deus colocou diante de mim. Porque quando não há liderança, quando não há visão, há divisão. Cada um faz o que lhe parecer melhor aos olhos. E é isso que nós precisamos nos posicionar, irmãos. A falta de liderança, a falta de posicionamento, a falta de compromisso com aquilo que eles haviam recebido dos seus pais, lá atrás, essa segunda geração, resultou em idolatria e imoralidade. Resultou em idolatria e imoralidade. Então, cuidado, eu falo muito sobre isso aqui, irmãos. Cuidado com as concessões que você anda fazendo. Cuidado com as concessões que você anda fazendo dentro da sua casa, dentro do seu casamento, na sua vida pessoal. Isso é um caminho perigosíssimo. Perigosíssimo. O diabo não vem, irmãos, vermelho, com aqueles olhos pegando fogo, chifrudo. Não, o diabo não é assim, não. O diabo não é assim, não. Ele se apresenta bonito. Para os homens, ele se apresenta bonito, com um decotão, um cabelão lindo, com as pernas de fora. Ele se apresenta assim. Para as mulheres, da mesma forma. Se apresenta bonito. Se apresenta atraente. Cuidado com as concessões. Ah, não, é só uma dosinha. Ah, não, é só final de semana. Ah, não, vou assistir só hoje aqui para dar uma inspirada. Cuidado. Cuidado. Isso é um caminho de morte. Isso é um caminho de morte. Às vezes pode não ser morte física, mas morte espiritual. Cuidado. Não faça concessões. Não faça concessões. Cuidado com o que lhe afasta de Deus.
Passe uma página aí, vai lá para o capítulo 3. Capítulo 3. Estamos caminhando para o final aqui. Olha o que diz aí no capítulo 3. Versículo 8, nós vamos ler do 8 ao 12. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou entre os filhos de Israel um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e o julgou em Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu a sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra ele. Então a terra sossegou por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Ou seja, irmãos, eles se arrependeram, estavam sofrendo tanto, sofrendo. A mão do Senhor era pesada sobre eles. E aí o que eles fazem? Eles se arrependem e pedem perdão ao Senhor. Senhor, perdoa-nos, nós queremos caminhar contigo. E o que o Senhor faz? Levanta um valente, um homem de Deus entre eles, irmão de Calebe mais novo. E este homem liberta-os, começa a liderar. E aí diz o texto que houve 40 anos de paz no meio daquele povo. 40 anos de alegria, de felicidade, de paz. Mas aí o que acontece? Diz aqui no versículo 11, então a terra sossegou por 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu, mais um líder que falece. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizera o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor levanta um homem para libertá-los. E esse homem os lidera, e durante 40 anos, há paz no meio deles. Só que esse homem morre, e o que acontece? Eles voltam para as mesmas práticas abomináveis ao Senhor. Eles voltam para as mesmas práticas condenáveis pelo Senhor. E o que acontece? Voltam para a servidão e para a escravidão novamente. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nos afasta de Deus. Tomar muito cuidado com essa, muitas vezes, essa inconstância. Uma hora estou bem, uma hora estou mal, uma hora estou afim, outra hora não estou afim. Cuidado com isso, porque o povo de Israel era assim. Nós não precisamos sofrer aquilo que não é para nós sofrermos. Nós não precisamos passar por aquilo que não é necessário nós passarmos. Não precisamos. Agora, o grande problema é que nós procuramos o embaraço para entrar nele. Nós procuramos o laço para cair dentro dele. Nós procuramos o buraco para pular dentro. Esse que é o grande problema. E assim era esse povo. Passaram a sofrer, a serem escravos. Passaram a sofrer e serem escravos. Novamente. Houve 40 anos de paz. Mas eles retrocederam e voltaram para a escravidão novamente. Por quê? Porque não obedeciam a palavra de Deus. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. O período de Juízes, irmãos, poderia se resumir em 4 palavras: pecado, servidão, arrependimento e salvação. 4 palavras. Pecado, servidão, foram como escravos, arrependimento e salvação. Esse é o resumo do livro. Agora, assim como o povo hebreu, irmãos, e isso nos ensina muito, Parece ser uma palavra pesada, parece ser uma palavra que não dá para dar glória a Deus nem aleluia. Mas isso nos ensina muito. É com os erros dos outros que nós aprendemos a não errar. É com as falhas dos outros. Deus nos permite conhecer essas histórias, para que eu e você saibamos o que não devemos fazer. O que não é bom fazer, o que não é bom praticar. Porque quando eu sei o que eu não devo fazer, o caminho fica mais fácil. Nós não precisamos sofrer aquilo que não é para nós sofrermos. E nós não precisamos passar
por aquilo que não é necessário passarmos. Não precisamos. Eu queria concluir aqui, irmãos, com um salmo muito conhecido. Não precisa abrir, não. Eu sei ele de cabeça, mas eu vou ler aqui para você. E para que a gente possa entender, sabe, irmãos? Para que a gente possa entender e compreender que Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. E Deus nunca desiste de nós. Nunca desiste de nós. Vocês viram aqui, eu acabei de ler o texto para vocês no capítulo 3, que eles se arrependeram, buscaram a Deus novamente, decidiram se arrepender, e Deus levanta um homem, um libertador no meio deles. Assim como lá atrás levantou Moisés e levantou Josué. E durante 40 anos, eles viveram em paz. Só que logo depois que esse homem parte, eles voltam para a vida de pecado novamente. Então, o Senhor nunca desiste dos seus. Nunca desiste dos seus. E o Senhor não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Mas tudo tem consequência. A fatura demora, mas... Chega. Se você gastou muito, você vai ter que arcar lá. Se você foi controladinho, sem problema. E olha o que diz aqui o Salmo. Salmo 35, versículo 27. E fique com essa palavra no seu coração. Olha o desejo do Senhor para mim e para a sua vida. Cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor ama a felicidade do seu servo. O Senhor tem prazer, irmãos, quando eu e você estamos bem. O Senhor tem prazer quando eu e você caminhamos bem. O Senhor tem prazer quando a nossa vida caminha bem, quando a nossa família caminha bem, quando a nossa saúde anda bem, quando as nossas finanças andam bem. Só que Ele mostra o caminho, Ele dá a direção, Ele ensina. Ele fala: filho, agora é contigo. Eu vou me alegrar muito se você caminhar bem. Agora, se você decidir o caminho errado, as consequências virão. Cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a felicidade do seu servo. Essa é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida, que eu e você caminhemos bem. Amém?